Olá, seja bem-vindo ao programa TV Câmara Entrevista. Trauma, a palavra de origem grega, tem como significado ferida. Na psicologia, representa dano emocional que vai além do susto momentâneo. Isso porque as consequências causadas interferem no sistema biológico, psicológico e social do indivíduo. O programa TV Câmara Entrevista de hoje recebe a psicóloga Flávia Bidon e o assunto em pauta é essa experiência dolorosa da vida humana que geralmente abala as concepções de mundo do indivíduo, chamada de trauma. Oi, Flávia, muito obrigado por estar presente aqui no nosso programa TV Câmara Entrevista. Obrigado pelo convite, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre trauma. Eu queria começar perguntando a você o que seria o trauma, né? Como que a psicologia define essa palavra? Quando a gente fala a palavra trauma, né, fica fácil para o ser humano visualizar quando é um trauma físico, né? Quando é de ordem emocional, já fica um pouquinho mais complicado, né? O trauma pode acontecer em vários episódios da vida do ser humano, ou lá na infância, ou durante a adolescência, né, durante a fase adulta. Não tem como uma receita, que horas e quando vai acontecer, né? Quando acontece lá na infância, como abuso sexual ou perda de um ente querido em qualquer fase da nossa vida, gera um trauma emocional no ser humano. Como assim? Né? O ser humano começa a ter... O que acontece? Acontece o trauma, aí acontece um estresse exacerbado no ser humano, que causa fobia, que causa síndrome do pânico, aí vai desencadeando as outras doenças emocionais. Certo, eu ia inclusive perguntar para você quais os sinais no ser humano indica que aquela pessoa viveu uma experiência traumática, como encontrar isso? Na verdade, assim, quando o ser humano vai em busca de uma terapia no consultório, aí a gente começa nós fazemos aquela busca daquilo que está acontecendo. Aí você vai conhecer um pouquinho da infância, você vai conhecer qual é o problema, qual é a causa e o motivo da consulta. Aí ele vai estar falando da vida dele e estou muito estressado, aconteceu isso nesse momento, mas não por aquele momento, ter acontecido algo naquele momento, né? Pode ser algo que já vem acontecendo há tempos atrás e o que acontece? O nosso corpo, para ele não morrer, ele adoece. Então, a somatização dos problemas, se você não dá conta dele, se você não consegue resolver ou ficar resolvido para você, o nosso corpo, para ele não morrer, ele adoece. Então, você está com aquilo na cabeça, não consegue dar conta daquilo e aquilo vai se transformando em estresse exacerbado, medos, fobias e daí chega um certo momento que o seu corpo adoece. E muitas pessoas, às vezes, nem sabem que passaram por alguns traumas e que essas situações estão influenciando na vida delas hoje, né? Como que é isso? Como quando a pessoa procura ajuda, procura saber o que aconteceu, qual é o motivo pelo qual ela está nessa situação, aí ela consegue entender um pouco melhor essa demanda do nosso emocional. Porque quando eu vou ao médico, eu estou com dor de estômago, ou eu estou com dor nas costas, ou por algum motivo eu vou ao médico, né? Então fica fácil de você entender, porque é algo que você consegue visualizar. O emocional não é palpável. Você não consegue pegar, você não consegue ver. Então, quando ele vai à procura, primeiro você tenta entender o que ele está sentindo e explicar para ele como funciona o funcionamento do emocional. E existem algumas pessoas que já vão para a terapia entendendo como isso funciona, que é o emocional mesmo que está afetado, não é nada físico. Aí a pessoa entendendo melhor o emocional, fica mais fácil de mostrar o recurso que ela mesma tem o recurso interno. Que ela já sabe ali que está sofrendo, no caso. Ela já sabe que está sofrendo. E tem gente que vai morrer sem saber, né? E vai sempre se achar injustiçado, né? Porque tem mesmo alguma doença que é emocional, que na verdade existem várias, e que a maioria do ser humano não dá conta disso, não entende. Então a pessoa está passando
por problemas ali na vida adulta, normalmente. Com certeza. Né, com dificuldade de lidar com alguma determinada situação e muitas vezes nem sabe que aquilo é uma doença que ao longo do tempo ela foi adquirindo, né? Que desencadeou durante a vida. Né? E as marcas também. Se você não conseguir fazer Porque assim, a nossa mente, o ser humano, ele já tem o não como resposta. Né? Então é sempre assim, eu não consigo, eu não posso, não dá. Isso daí já está pronto, né, no ser humano. Porque uma vez lá atrás, alguém foi o espelho disso, plantou isso. Né? Então, o que eu tenho que fazer para ser diferente? Eu não quero isso na minha vida. Mas aí isso você vai descobrir quando você estiver na fase adulta, quando você estiver na caminhada, que deram algumas coisas erradas. Aí sim você vai descobrir, né, que tem alguma coisa que falta. E o que realmente falta? Difícil, né? É um pouquinho. E como que a gente diferencia um trauma verdadeiro de algum outro medo ou fobia? Como que... Na verdade, os traumas causados, né, perda de ente querido, abuso sexual, um assalto, ele desencadeia, né, para o estresse exacerbado, para a fobia, para a síndrome do pânico. Ele desencadeia. Mas, assim, não existe Existe o trauma que desencadeia isso e existe o estresse já do dia a dia, a fobia, porque você foi um medo, você não acha... Isso que eu ia perguntar. Existe um limite, assim, por exemplo, a pessoa tem medo de falar em público. Então, ela tem medo de falar em público. Como que eu sei que aquilo é só um medo para ela vencer? Ou se de repente lá, quando ela era criancinha, alguém gritou com ela porque ela estava falando em público e aquilo sim é um trauma? Como que é isso? Existe o trauma e mais a insegurança nesse sentido. Uhum. Né? O medo de estar falando em público, né? E falta segurança, ou nunca fez isso. Então fica um pouco, eu acho que o nome é insegurança. Aí trauma, porque aconteceu algo lá no passado, ela foi repreendida por conta disso, ela nem estaria ali nesse momento tentando. Entendi. Se ela tivesse realmente mesmo esse trauma. Entendi. E como descobrir o que provocou um trauma? Isso aí é muita terapia. Eu acho que quando o ser humano já vai para terapia, ele já vai querendo descobrir como que é o funcionamento da nossa mente, né? Se você ficar ali só naquilo que você pensa no dia a dia, não desenvolver, ficar naquela negação, porque a nossa mente você tem que estar substituindo o não ou algo que é negativo o tempo todo. Entendi. Você tem que ficar o tempo inteiro fazendo essa substituição. E o trauma, então, tem cura? Algo que aconteceu muito lá atrás e que marcou profundamente? Fala um pouquinho sobre isso. Tem com tratamento, né? A gente vai buscar o tratamento e o tratamento vai dar vários caminhos, né? Que, na verdade, o ser humano, ele tem mesmo. Só realmente está... eu falo que os recursos o ser humano deixa embaixo do braço, né? E não entende que... Não consegue visualizar que o recurso é ele próprio. Então, ele vai trabalhando esses traumas. Sozinho é um pouco difícil, mas quando ele vai buscar ajuda e ele abre... Porque existe também aqueles traumas que as pessoas não gostam de falar. Eu tenho casos de traumas que hoje o paciente falou no consultório, mas nunca ele falou para alguém na vida. E ele já está com 40, 50 anos e veio colocar aquilo agora. Porque não dá mais, não está dando conta mais daquilo. A mente dele já não está mais suportando. O motivo pelo qual ele escondeu, o motivo pelo qual ele não disse. Então, assim, veio tratar agora. Uma hora vai aflorar e daí a nossa mente realmente não aguenta. Tem que tratar. E quais os principais tipos de trauma, se é que a gente pode dizer assim? Existem os mais frequentes e, principalmente... É apenas na infância que se constrói um trauma ou que se faz um trauma? Ou um adulto também pode se traumatizar por alguma situação? Não é apenas na infância, mas na infância, nós, psicólogos que estamos à frente ali da clínica, no consultório, é muito abuso sexual. E daí você vê a idade do ser humano hoje, há tempos atrás, a gente acha, entre aspas, que não acontecia.
Verdade. Não é? É o que mais acontece, é o abuso sexual. E a perda do ente querido, que é a qualquer momento na vida, não é? Ou os traumas terremoto, né? Trovão, que causa também algum pânico, algum medo exacerbado que o ser humano pode ter passado, um assalto, né, que ele falou, não sei como que eu estou vivo, pode desencadear a qualquer momento mesmo. Entendi. Da vida, não somente na infância. Então, de repente, o adulto ali sofreu um assalto, aquilo pode desencadear um trauma para o resto da vida dele. E ele vai perceber isso, porque daí ele vai ficar totalmente, assim, apático a qualquer situação, com medo e pânico de tudo, e vai procurar ajuda. Porque eu não era assim, como é que eu estou assim agora? Mas as crianças, elas são mais vulneráveis a isso? Como que é isso? As crianças, na verdade, assim, o trauma de infância, quando a criança é abusada, é muito grave, né? Mas a criança pode ter ficado com medo da chuva, ou alguém gritou, ficou com medo de alguma situação, não é? Por isso que eu falo, o cuidar da criança não é só o alimentar ou algo que você faça de maneira que ela não consiga entender, ou algo que você faça de uma maneira que deu errado, ela vai sentir também. Então, você tem sempre que estar observando, né? E a gente faz aquelas orientações aos pais também. Eu ia perguntar isso, como os pais podem ficar atentos assim para saber se os seus filhos passaram por alguma situação na verdade, a criança bem pequena, 2, 3 anos... Aliás, a criança já no ventre... Já pode estar passando por algum trauma, Já né? pode estar passando por algum trauma. Ela sente... Os pais brigando... Os pais brigando, ela não sendo... Ela não é uma criança que foi desejada. Ela também sente, aí vai adquirindo a idade, aí nasce, adquire a idade de 2, 3 aninhos, a criança é impossível. Aí vem para o consultório, não tem como atender uma criança tão pequena assim. A gente nós fazemos a orientação aos pais. E daí a gente começa a perceber que o problema não é a criança. Algo que foi projetado, na maioria dos casos, né? Até mesmo as crianças que a gente já começa a atender dos 5 anos em diante, primeira avaliação é com os pais. E daí você avalia a criança durante um mês e meio, nota-se que o problema não é. Muitas vezes tem que tratar os pais para poder primeiro, encontrar... sempre. E é muito comum isso. É muito comum a gente fazer com os pais o tratamento. E os pais, né, aos poucos, eles vão mudando. Porque mudar o jeito de ser, né, você ser com um adulto, né, você estar com outro adulto, você conversa e consegue estabelecer algumas coisas. Agora, com a criança, não. Né? E tem que ser maleável, porque eles não entendem, eles entendem. Como não entende, né? Eles entendem, mas eles não têm fechamento, né? No emocional, no sistema neurológico, eles não têm um fechamento daquilo que realmente você está dizendo. A gente não fala assim, cuidado, você vai cair, né? Aí é perigoso. Ele não vai lá de novo. Ele entende o que você disse, mas ele vai lá fazer novamente porque ele não fecha. Por isso que ele precisa ser cuidado. E como que é a recuperação de um trauma? Aonde são os pontos ali que você... Na verdade, é mudar totalmente o meio em que ela vive, em que a criança... Você fala no sentido da criança? Isso. Aí nós vamos estar mudando totalmente o meio onde essa criança vive e sempre colocando coisas novas e os pais sendo orientados. Porque o que acontece? A criança, ela se adapta fácil com aquilo que é bom, com aquilo que é ruim, né? Você sempre coloca uma situação de qualquer criança. Se você quer mudar, você não muda, porque ela vai querer trocar o pai, trocar a mãe, pela situação onde ela vive. Não, ela ama aquilo ali. Então, ela acostuma com aquilo que é bom e com aquilo que é ruim. Ela se adapta. Então, você está ali para poder estar acompanhando isso mesmo e inserindo essas novas adaptações a essa criança. Entendi. E a recuperação de um adulto é mais difícil do que de uma criança? Ou como que é feita essa recuperação? Não, também. O adulto,
se ele aceitar que foi um trauma, que aconteceu tudo aquilo na vida dele. Porque existe bastante adultos que passam em terapia, mas existe também bastante resistência em aceitar que é isso, que foi um trauma, eu vou no psicólogo. Né? Muita gente ainda tem preconceito de assumir isso e ir no psicólogo e buscar ajuda? Como que é isso? Tem preconceito, não gosta muito de ficar na recepção, esperando com outros pacientes. E cria mesmo essa resistência. Eu não preciso. Por que eu vou lá? Não é questão de não preciso. É questão de entender um pouquinho como funciona. E antes, assim, eu vou no psicólogo, o psicólogo vai para quem é louco. Tinha esse tabu, né? E hoje, assim, eu vou no psicólogo, fica meio envergonhado. Mas, assim, o ser humano, o adulto, quando ele vai buscar ajuda, fica tudo mais fácil. Quando ele entende. Né? Mas quando ele vai buscar também algo, ele quer ouvir o psicólogo falar coisas que agrada, ele também vai embora. Então tem que ser mesmo aceitar o tratamento e estar entendendo mesmo como funciona o emocional para poder estar dando conta desse sistema. E todo mundo já passou por algum tipo de trauma ou existem pessoas que passaram a vida ilesas e que não assumiram, não tiveram nenhum tipo de experiência traumática? Como que é isso? Ou é natural do ser humano algum dia passar por algum processo traumático? Eu não digo ilesas, mas tem gente que sofreu bem pouco. Ou o que acontece? A nossa biologia, a biologia do ser humano, a minha é uma, a sua é outra e assim sucessivamente. Cada ser humano, às vezes acontece alguma coisa que eu tiro de letra. E aconteceu a mesma coisa com você. E para você foi... Né? Cada ser humano, a sensibilidade de cada organismo é diferente uma do outro. Então, é aí que você vê, né, a dificuldade de estar observando cada um mesmo. Então, o que para mim não significa nada para você. Então, a gente vai trabalhando esses pontos. Então, não tem, assim, uma receita, né? A gente só entende que, às vezes, o ser humano fala, esse problema aí, a gente pode até pensar, nossa, esse? Tão pouco. Mas para ele é uma coisa monstruosa. Cada um lida de um jeito. Cada um lida de um jeito com cada situação. Entendi. Vamos para um breve intervalo. O programa TV Câmara Entrevista de hoje, recebendo a psicóloga Flávia Abidon. O assunto em pauta é essa experiência dolorosa da vida humana que geralmente abala as concepções do mundo e do indivíduo, chamada de trauma. Voltamos daqui a pouquinho.